Se você é fã de K-pop, provavelmente já ouviu falar nos famosos charts e notou como os fãs dão muita importância para eles. Esses charts são frequentemente utilizados como argumento para medir o sucesso de um grupo. Mas você realmente sabe o que são os charts coreanos? Como eles funcionam? Quais métricas são usadas para os rankings? Quais serviços de streaming são considerados? E por que eles são tão essenciais para o K-pop? Se você quer saber a resposta para todas essas perguntas, então fica comigo que vamos falar tudo sobre isso agora. Salve galera, Dino Botino na voz, e hoje vamos abordar um tópico frequentemente discutido entre os fãs de K-pop, os famosos charts coreanos. Seja para enaltecer um grupo, dizendo que ele está fazendo enorme sucesso, ou até mesmo para desmerecê-lo, dizendo que ele está flopado. Mas antes de fazermos uma investigação a fundo nos charts coreanos, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade aí, se acomode para ver esse vídeo, não precisa se preocupar com inscrição, com like, apenas aproveita o conteúdo e se você gostar, chegando lá no final, eu peço então para que você deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Agora, para você que já é um membro do Fandom Botino, já sabe, né? Grita esse fanchante aí no like e bora pro conteúdo. Essa era uma dúvida que eu tinha quando comecei a acompanhar o K-pop, e talvez você também tenha. Afinal, o que são esses famosos charts de que todos falam? A palavra charts vem do inglês e significa gráficos. No contexto do K-pop, refere-se a gráficos em plataformas de streaming musical. A Coreia do Sul é um país que consome muito suas próprias músicas e possui suas próprias plataformas de streaming, restritas aos sul-coreanos. Esses charts são atualizados constantemente, podendo incluir novos critérios ou até mesmo novas plataformas. Por meio dessas plataformas oficiais, os fandoms ou o público em geral podem comprar músicas em formato digital, sendo essa a principal fonte de lucro para muitos grupos e suas empresas. Além disso, os charts são o principal fator utilizado para premiar os famosos prêmios semanais nas emissoras de TV e nas premiações de fim de ano. Inclusive, farei um vídeo falando sobre os programas musicais e seus critérios de avaliação, mas isso vai ficar para um outro momento. Vale lembrar que a Coreia é um país que possui leis rigorosas de direitos autorais e realiza operações frequentes para combater a pirataria digital. Por isso que existem várias plataformas de streaming digital lá e todas são muito bem utilizadas. É bem diferente aqui do Brasil, onde a gente consegue baixar música por aplicativos não oficiais e acabar não tendo problema algum. Lá, se você optar por baixar algo de forma ilegal, com toda certeza você vai ter problemas, já que a fiscalização em cima disso é bem rígida. Quando alguém comenta que um grupo está em primeiro lugar no chart do Melon, por exemplo, isso significa que esse grupo atingiu a maior pontuação nos critérios da plataforma Melon, que é como um Spotify da Coreia, e é verde também, para você ter uma noção da semelhança. Porém, em estrutura, essas duas plataformas se diferem bastante. Portanto, quando falamos em charts coreanos, estamos falando de plataformas musicais que ranqueiam músicas e oferecem diversos serviços de streaming e vendas digitais. As principais são o Melon, Jennie, Flow, Vibes e Bugs. Essas são as plataformas frequentemente usadas para determinar se uma música faz sucesso na Coreia. Outra coisa importante de ser ressaltada é que são chamados charts coreanos, pois são plataformas que são utilizadas e restritas apenas ao uso à Coreia do Sul. Eu até tentei criar uma conta para ver como seria, né, nesses streamings lá da Coreia, mas eles pedem um número de celular que seja coreano, então você precisaria ter aí um chip com DDD coreano para conseguir tá fazendo a conta nesses aplicativos de streaming. Aqui no Brasil a gente usa Spotify, Deezer, YouTube Music, Apple Music e por aí vai. Esse meio que seriam os nossos charts aqui. Já os charts coreanos são de plataformas de streaming usadas apenas lá. No site instis.net temos uma seção lá chamada iChart, que compila a pontuação geral de uma música nos principais charts mencionados, além de incluir também o Top Songs do YouTube como uma métrica adicional. Ao acessar o site, gravei a tela para mostrar a vocês e traduzir a página, pois ela estava toda em coreano. Logo no topo tem uma aba ali chamada iChart. Quando clicamos nela, somos direcionados a um outro site. Chegando lá, clicando ali naquela primeira opção, vemos os gráficos.
Descendo um pouco a página, podemos ver uma lista de músicas e suas pontuações. Se clicarmos aqui nessas palavrinhas destacadas em verde ali em coreano, abre-se uma aba detalhada com a posição da música atualmente nos charts e sua pontuação total. Se quisermos saber mais detalhes, fechamos essa aba e podemos clicar ali naquela opçãozinha do lado. Nessa aba já encontramos mais informações como o MV, a letra da música, e se descermos um pouquinho, conseguimos ver mais detalhes da pontuação e como ela é contabilizada. Ao clicar em um dos pontos de interrogação, uma janela se abre e mostra os critérios e pontuações. Como podem ver, a opção estava em coreano, então eu tive que tirar a print e traduzir a imagem através de um aplicativo, pois não era possível selecionar o texto ali e jogar em algum tradutor. A imagem mostra que a pontuação varia de acordo com a posição da música em determinado chart, seja ele diário, horário ou semanal. E essas métricas são atualizadas de hora em hora. Essa primeira ilustração nos mostra como funcionam as pontuações dos charts. Se uma música está em primeiro lugar em algum chart, ela recebe 10 pontos. Caso o chart seja de tempo real, a pontuação é multiplicada de acordo com a plataforma. Podemos ver que cada chart tem seu próprio multiplicador, sendo o Melon o maior deles, tendo um multiplicador de 6 vezes. Esse é um dos motivos dos fãs de K-pop darem tanta importância para o ranking do Melon, já que é o chart que mais contabiliza pontuações, e isso se deve também por ser o aplicativo mais usado na Coreia do Sul. Podemos ver aqui ao lado a pontuação total de uma música do BTS como exemplo, e ali dá para ver certinho os multiplicadores. A pontuação total é de 220 pontos, sendo 70 deles só do Melon. Temos ali a primeira colocação no Daily Top 100, dando 10 pontos, que são multiplicados por 6, ou seja, 60 pontos, mais os 10 pontos pelo primeiro lugar no 24 Hits, e assim segue sendo somado para as demais plataformas abaixo. Pode parecer um pouco confuso, mas está tudo bem especificadinho ali no site para quem quiser estudar essas métricas mais a fundo. Ótimo! Agora que entendemos como funcionam os charts e suas pontuações, vamos explorar alguns termos bem famosos desses rankings, como hack, CAC e o famoso PAC, e entender a grandiosidade dessas conquistas. Como já vimos, os critérios e pontuações dessas plataformas podem ser bem complexos. Começando pelo Real Time AllQ, ou hack, é um título específico do iChart, concedido quando uma música está em primeiro lugar em todos os gráficos de tempo real do site. Na imagem podemos ver uma lista dos rankings que são necessários para conquistar esse título, sendo o hack de todas as métricas que vou falar aqui a mais fácil de conseguir. Já o Certified AllQ, ou CAC, para uma música ter esse título, ela precisa ficar em primeiro lugar em todas as plataformas de tempo real e diário. Nesse caso, vemos que os requisitos do CAC, que são os gráficos em tempo real somados aos gráficos diários, já são bem mais difíceis de conseguir que o anterior, que eram apenas os gráficos em tempo real. Chegamos então ao tão sonhado Perfect AllQ, ou PAC. Para uma música ter esse título, ela precisa atingir simultaneamente o número 1 nos rankings em tempo real, diário e semanal do iChart. Em outras palavras, a música está em primeiro lugar em todas as métricas possíveis do site. É chamada de Perfect por representar uma pontuação perfeita. Se o CAC já era algo difícil de se conseguir, o PAC, por outro lado, é algo extremamente raro. E para uma música atingir esse pico, chegar nessa conquista, significa que praticamente toda a Coreia está ouvindo aquela música no momento. E é por isso que essa é uma conquista almejada por todo o artista coreano. Vocês perceberam que o sistema não é tão simples quanto parece. Com o tempo, especialmente o PAC, que é a conquista mais difícil de conseguir, foi sendo banalizada pelos fãs, e seu real valor não tem sido devidamente reconhecido. Conseguir um único PAC já é difícil, agora você imagine sustentar isso por vários e vários dias, conseguindo diversos PACs, como foi o caso do aespa recentemente com Supernova. Isso é um feito histórico cujo tamanho da conquista só vai ser plenamente reconhecida com o passar do tempo. Como já citei, a Coreia do Sul consome muita música nacional e, o mais importante, de forma legal. E tudo isso através dessas plataformas de streaming. Essas plataformas refletem perfeitamente o que o país está ouvindo no momento, funcionando como um termômetro para as empresas saberem o que está fazendo sucesso.
Além disso, ajudam a entender se a direção musical de um grupo está sendo bem recebida pelo público. Alguns fãs são bem desconfiados quanto à manipulação dessas plataformas e, de fato, existem brechas e até serviços que oferecem pacotes para isso. Sim, existem pessoas especializadas em oferecer pacotes para impulsionar um artista de forma ilegal. Para você ver como isso é realmente algo importante na Coreia, a ponto de termos pessoas oferecendo pacotes e serviços para isso. Esse ato é conhecido na Coreia do Sul como sajeg, onde uma empresa compra produtos de seu próprio artista a fim de impulsioná-lo. Essa estratégia de manipulação vai além dos charts e pode ser usada em várias áreas econômicas envolvendo um grupo de K-pop, como as vendas físicas de álbuns, por exemplo. A Coreia é ciente dessa prática e tenta combatê-la ativamente. Alguns idols já até chegaram a se pronunciar contra o sajeg. Esse é um tópico bem denso e pretendo fazer um vídeo no futuro falando só sobre ele. Quando uma música aparece no topo de vários charts, é difícil imaginar o custo de manipular tantos dados. Portanto, quando uma música explode em diversos charts, é provável que ela esteja realmente fazendo sucesso na Coreia e não seja algo manipulado. Outro fator importante dessas plataformas é o lucro. Como são pagas, parte dessa renda vai para as empresas, sendo uma ótima fonte de renda para diversos grupos de K-pop. Além disso, estar no topo das paradas musicais traz visibilidade, gerando mais lucro através das oportunidades que vão surgir através do sucesso. Para nós, aqui no ocidente, os charts são frequentemente usados como argumentos para atacar ou defender um grupo nas famosas rivalidades entre os fãs mais ávidos de K-pop. Se o grupo de que gosta está fazendo enorme sucesso, vou me vangloriar desse momento. Da mesma forma que alguns usam o mau desempenho em charts para chamar um grupo de flopado. No entanto, não podemos esquecer que um grupo não vive apenas de charts coreanos. Embora eles sejam sim muito importantes, se você estiver lá em cima, você com certeza terá bons retornos por isso, mas existem grupos que lucram milhões mesmo sem estar no top 10 dos charts. Um exemplo é o Twice. Apesar de não aparecerem frequentemente no topo das paradas musicais da Coreia, elas geram milhões de dólares para a JYP através de turnês lotadas, vendas de álbuns físicos e outras atividades como propagandas e programas de televisão. A marca Twice em si é extremamente consolidada. Claro, eu sei que eu usei um exemplo bem fora da curva, mas existem diversos grupos que conseguem ser lucrativos mesmo sem aparecer no top 10 do Melon, por exemplo. Os charts são, sem dúvida, algo importante e que devem ser considerados. Mas definir o sucesso de um grupo exclusivamente por seu desempenho neles é equivocado. Muitos fãs esquecem que o K-pop é um mercado com diversas formas de gerar receita. Outro exemplo fascinante é o Triple S, onde a Madhouse, empresa que as administra, desenvolveu uma forma totalmente criativa e lucrativa para sustentar um grupo com 24 integrantes, através de um grande sistema de colecionáveis físicos e digitais. Hi Triple! 안녕하세요, 트리플스입니다! Então, como vimos, os charts são uma métrica crucial para as empresas, e isso se deve porque a Coreia do Sul valoriza muito o pensamento coletivo local. Já presenciamos diversos escândalos que fizeram o público coreano voltar-se completamente contra um artista, mesmo que os fãs internacionais continuassem o apoiando. O artista ainda enfrentaria graves consequências devido à imagem negativa com os coreanos. Portanto, as empresas coreanas, independentemente do sucesso internacional, buscam, acima de tudo, o apoio local. Nesse contexto, estar no topo das paradas musicais se torna extremamente importante. Mas diz aí, o que vocês acham de tudo isso que eu trouxe aqui? Se vocês já sabiam como funcionam os charts coreanos, e se vocês são aqueles fãs que ligam para os rankings nos charts, ou para vocês tanto faz? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E é claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e inscrever-se no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Temos vídeos como esse abordando tópicos interessantíssimos do K-pop, trazendo ótimas discussões e reflexões, mas também temos vídeos como reacts, vídeos de notícias, enfim, tem bastante coisa de K-pop aqui nesse canal, então se você quiser fazer parte dessa comunidade, será muito bem-vindo. Esse vídeo chegou ao fim, muito obrigado por me acompanhar até aqui, você é uma pessoa maravilhosa e eu te espero no meu próximo vídeo. Até lá, fique bem, se cuide e valeu!